A paz do Senhor, meus amados, minhas amadas, mais uma vez estamos aqui juntos para falarmos da palavra do Senhor. E nós estamos dando sequência a um estudo sobre verdadeiros adoradores. Nós já falamos sobre essa procura dos verdadeiros adoradores de Deus, essa procura de Deus pelos verdadeiros adoradores, e o encontro com Deus, com uma verdadeira adoradora em potencial. E hoje eu quero trazer aqui um exemplo, uma pessoa que para nós foi um verdadeiro adorador, um exemplo para nós que Deus escolheu para adorá-lo na essência, na verdade, um exemplo. E aqui eu quero destacar para você a vida de Davi. Falar de Davi tomaria assim muito tempo, muitos estudos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu quero colocar como base bíblica para nós falarmos sobre um verdadeiro adorador. Eu quero aqui registrar no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e com som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, saltando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Quero falar aqui sobre um homem, um verdadeiro adorador, um homem que Deus escolheu, um homem segundo o seu coração. Davi, com todas as suas fragilidades humanas, como todo ser humano, sendo frágil, sendo sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos ataques do inimigo, as mesmas tentações, Davi, ele era um homem que agradava o coração de Deus. Um homem que, quando ele ia ofertar, ele ofertava o seu tudo, o seu melhor. Davi, quando ia cantar, ele cantava com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Davi, quando tocava, ele tocava não só naquela harpa, que era o instrumento que ele usava para adorar ao Senhor, mas ele tocava no coração de Deus. Davi, quando ele salmodiava, quando ele cantava, ele não cantava com o som da sua voz, ele cantava com todo o seu ser. Ele salmodiava com todo o seu ser. Davi, quando se alegrava na presença de Deus, ele saltava de alegria, ele dançava para o Senhor. E eu quero aqui enfatizar nessa palavra. Nós sabemos dos feitos de Davi. Quem não conhece a história de Davi? E Davi, nessa situação aqui em especial, ele desceu do seu trono como rei. E ele, juntamente com o seu povo, até as vestes reais, ele retirou diante do Senhor.
e ele ficou apenas com as vestes simples dele. Ele desceu, se humilhou e foi juntamente com o seu povo, no meio dos dançarinos, dançar para Deus, se alegrar com Deus, quando ele viu a presença de Deus através da arca do Senhor. O adorador, quando ele está na presença de Deus, adorando a Deus, ele reconhece e ele simplesmente adora com tudo que ele é, com todas as suas forças. A Bíblia diz que ele saltava com todas as suas forças. Um verdadeiro adorador, quando ele vai adorar, ele adora com todas as suas forças. Todo o seu ser louva a Deus, todo o seu ser glorifica a Deus. Davi era assim, Davi era livre para adorar. Um verdadeiro adorador, ele não tem cadeias que prendem ele para adorar. E a vontade dele é saltar de alegria, é gritar, é dançar na presença do Rei. Deus se alegrava do coração de Davi. E foi por causa da descendência, e é da descendência desse homem, desse adorador, foi que Jesus nasceu. E Deus disse que através dele, o trono, jamais, ele nunca deixaria de ter um rei no seu trono. E Jesus é o Rei eterno. E o Senhor nos mostra através da figura de Davi que o verdadeiro adorador, ele é criticado. Quantos verdadeiros adoradores são criticados? Ah, mas por que isso? Por que gritar tanto? Por que fazer tanto barulho? Por que fazer tudo isso? Não é assim? É assim mesmo. Porque aqueles que não sentem, criticam quem sente. Aqueles que não conseguem se envolver na presença de Deus, na glória de Deus, na alegria de Deus, se incomoda com quem sente, com quem se envolve. Mas não se preocupe com isso, não. Quando você quiser adorar, adore. Adore com liberdade, adore com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Verdadeiro adorador, não se preocupe, não. Adore ao Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Cultua o Senhor com alegria. Essa alegria de reconhecer que Deus é Deus, que você não é nada, você é apenas um adorador. E Davi não se importava com isso. Ele reconheceu. Ele saiu da condição de rei, onde os reis que tinham que ser homenageados. Não. Ele poderia estar na sua posição de rei. No momento em que a arca chegou. Não, ele desceu e foi no meio do povo adorar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, se alegrar no Senhor. O verdadeiro adorador, ele é uma pessoa alegre e traz alegria para as pessoas, contagia as pessoas com a sua alegria e convida as pessoas e chama as pessoas para adorarem o Senhor. Deus está precisando de pessoas como Davi, de verdadeiros adoradores, que não têm vergonha de adorar o Senhor, não ficam preocupados, cheios de preocupações, como não vão me criticar. O verdadeiro adorador não se preocupa se vai ser criticado, se vai ser se as pessoas vão julgar. Ele simplesmente adora, ele desce na presença do Senhor e adora o Senhor. Deus está buscando verdadeiros adoradores, porque a igreja do Senhor nos últimos tempos tem se esfriado e os cultos têm sido muitas vezes frios, sem a presença, sem a alegria. Eu fico imaginando que o céu será muita festa, muita alegria na presença do Senhor. E eu vejo que quem adora aqui vai adorar na eternidade,
vai se alegrar na eternidade. Quem tem prazer na presença de Deus aqui no culto, numa presença de Deus na sua casa cultuando, adorando, quem tem prazer quando escuta uma canção e quer dançar e quer se alegrar e quer glorificar o Senhor. Há momentos que a gente adora na tranquilidade, na serenidade, mas há momentos que nós somos movidos pela alegria do Senhor. E nós temos que nos desprender, temos que sermos livres para adorar o Senhor. Recebe essa unção de um verdadeiro adorador. Que Deus quebre as cadeias que te prendem da timidez, da vergonha, da preocupação com os outros. Seja verdadeiro, seja você. Adore o Senhor como o Senhor tem te chamado para adorar. Com toda a alegria, com toda a sua força, com todo o seu coração. Dê o seu melhor para Deus, dê o seu tudo para Deus. Que Deus, Ele continuará agindo na tua vida e através da tua vida. As pessoas precisam de pessoas, a igreja precisa, o mundo precisa de verdadeiros adoradores, que tenham o prazer de servir ao Senhor e que as pessoas do mundo olhem, poxa, como é bom estar perto dessa pessoa, como é bom estar perto desse homem, dessa mulher. Eles têm tanta alegria, eles têm tanto prazer na vida. Porque o verdadeiro adorador ele tem prazer na vida, ele tem alegria de viver e as pessoas são contagiadas por essa alegria. Porque ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus, eles têm muitos motivos para adorar o Senhor, muitos motivos para glorificar o Senhor. Um verdadeiro adorador reconhece isso. O verdadeiro servo de Deus reconhece isso, que ele tem milhões de motivos para adorar o Senhor, para se alegrar no Senhor. Que Deus abençoe você, verdadeiro adorador, continue adorando. E você que tem se preocupado com as pessoas, com receio de ser livre para adorar. Não se preocupe, seja livre para adorar. Não se preocupe se as pessoas vão criticar você, mas receba de Deus e mais de Deus e seja uma bênção para a tua igreja, para a tua família, para a sociedade onde você se envolve, onde você está. Porque você foi chamado para adorar em espírito e em verdade. Fique na paz e até o próximo estudo.